Ivan Finotti, jornalista, escritor. Ivan, ó, é um prazer estar aqui falando com você. Quero te agradecer para começar o papo. Primeiro porque você foi muito paciente comigo, porque a primeira gravação deu pau e você está fazendo de novo essa nossa conversa. E segundo que, assim, para mim é uma honra estar conversando com você, porque eu criei esse canalzinho chamado Grilo na Foto, que é, na realidade, uma forma de eu ter um contato com os colegas que trabalharam comigo e que, de uma certa forma, contribuíram para a minha formação. E você foi uma dessas pessoas especiais na minha vida. Eu só tenho que te agradecer, porque você, de uma certa forma, foi uma fonte inspiradora para mim. Agora, por que isso? Porque você sempre foi um cara que andou por vários outros caminhos, além daquele que você tinha começado na profissão. Você foi repórter, depois, de um outro tempo, se reinventou, foi ser multimídia, depois saiu, foi escrever um livro, depois voltou, montou um bar, montou um restaurante, e agora começa a gravar vídeos e dá pequenos exemplos através das outras ferramentas que a internet oferece. Quer dizer, você está sempre se provocando. E essa provocação, de uma certa forma, me estimula também. Eu estou aqui nesse exercício. Eu falei, um dia, quando eu crescer, eu quero ser que nem esse homem. E nessas correrias do nosso dia a dia, onde nós fizemos tanta pauta, tantas coisas imprevistas, tantos desafios, as pessoas acham que você, hoje, ser um repórter do seu calibre, da experiência que você tem hoje, as pessoas acham que é fácil, e foi tudo muito comum. Foi fácil chegar a ser um repórter, a vencer os desafios. Hoje está no Rio de Janeiro, está trabalhando para um grande jornal. Só que as pessoas desconhecem que o caminho é muito desafiante, né? Muitos não você teve que passar na vida, muita forma de aprendizado. E esse bate-papo nosso aqui é que eu gostaria que você falasse, Ivan, para mostrar para as pessoas que não foi tão fácil assim. Que a cada dia, nessa sua reinvenção, você teve que passar por alguns outros obstáculos. E é sobre a sua caminhada que eu gostaria de saber, Ivan. Que as pessoas saibam também que a vida é feita de desafios para chegar no seu sonho. E para sonhar, a gente tem que correr atrás, né? É perfeito. Por onde a gente começa agora? Pela minha entrada no jornalismo, acho que é um bom começo, né, Conceição? Eu entrei no Notícias Populares em 1991. Eu tinha 20 anos. Estava estudando, estava no segundo ano da escola, do colégio, da Escola de Comunicações e Artes da USP, né? A ECA, o curso de jornalismo da USP. E eu não tinha a mínima ideia do que acontecia dentro de uma redação, porque só um ano de faculdade não dava isso. E fui aprender na marra, que a gente tinha que sair, tinha que falar com as pessoas, falar com uma mãe cujo filho tinha acabado de morrer, assassinado pela polícia ou por gangue rival. A gente tinha que ir num executivo para perguntar se era verdade que ele tinha roubado não sei o quê. Então tinha um trato ali com as pessoas, quando você é um repórter, que foi um baque para mim. E foi muito legal, porque por acaso eu me dei bem com isso. Eu não sabia se eu ia me dar bem com isso, né? Quando eu vi que isso estava acontecendo. E aconteceu que eu chegava feliz na redação, com a notícia que eu tinha apurado, ficava feliz em escrever, ver depois publicado no jornal, minutos depois, né? E acho que foi uma escolha meio uma coincidência feliz de eu ter encontrado o jornalismo e ter dado certo. Mas, ô Ivan,
como que você foi parar no Jornal Notícias Populares? Como é que você saiu da ECA? Como é que foi feita essa ponte? Essa ponte foi via Folha e um amigo. Foi assim, o Jornal Notícias Populares, para quem não sabe, era da Folha de São Paulo, né? E a redação era no mesmo prédio da redação da Folha. Então, a irmã de um amigo meu, do Marcos Nogueira, do Marcão, a irmã do Marcão, ela era da Folha, trabalhava lá. E aí ela ficou sabendo que lá no Notícias Populares tinha uma vaga. Ela indicou o irmão dela, que o Marcão fazia faculdade comigo de jornalismo. O Marcão foi. 3 meses depois surgiu outra vaga. E a Laura Capriglione, que era chefe do Notícias Populares, tinha gostado do trabalho do Marcão. Então ela perguntou: ô Marcão, tem algum amigo seu lá na ECA que você quer indicar? Ele me indicou. E aí eu fui, e deu muito certo lá também. E depois eu indiquei, e o Marcão indicou, e nós indicamos acho que uns 5 jornalistas vindos da ECA, amigos nossos, da nossa roda de cerveja. O Otávio Cabral, o Rodrigo Vergara, o Renato Kraus, talvez tenha mais agora, eu me lembro bem desses 3 que a gente indicou ali, que era da nossa própria roda de cerveja da ECA. Ivan, e quando você chega no Notícias Populares, eu me lembro como se fosse hoje, um jornal totalmente, uma redação que estava passando por um processo de renovação. Antigos jornalistas que tinham feito aquele jornal tinham saído e veio uma outra turma que é justamente essa turma que você acabou fazendo parte. Eu me lembro que você chegou na redação usando uma calça jeans e uma camiseta branca, ou às vezes usava uma camisa por cima, tal, né? Praticamente era o seu uniforme, que quando a gente saía para fazer as pautas na periferia, ou então você ter que sair correndo, de alguém correndo atrás de você com uma cruz em pleno cemitério, e você tendo que desviar dos túmulos para não cair lá dentro, aquela turma toda enfurecida porque você estava incomodando eles com aquelas perguntas, e um fotógrafo mala ia atrás, e aquela confusão. Por essa dinâmica toda de ter saído da ECA e caído nesse chá de realidade, que é estar em contato com a população mais... a leitora dos Notícias Populares, que era uma população mais de baixa renda, coisa e tal, você conseguiu se adaptar bem, né, Ivan? É bem curioso isso, Conceição. Inclusive, essa cena que você lembrou agora foi de uma reportagem que eu e você fizemos juntos, né? Com a turba enfurecida atrás da gente, com uma cruz querendo dar na sua cabeça, e a gente pulando as covas que estavam abertas para receber um caixão ali pelo cemitério. Eu me lembro bem disso. E é verdade, eu tinha vindo de uma educação classe média, média alta, só em colégios particulares, depois tinha conseguido entrar sem problemas na USP, né? Que era gratuita, mas que era mais difícil de se entrar em São Paulo. Então, o jornalismo era uma das carreiras mais disputadas também. Mas eu me dei muito bem, sim, com isso. E por conta um pouco da minha maleabilidade, claro, e do meu desejo de me adaptar, porque eu vi amigos meus que foram trabalhar lá e na hora que viram o que era estar na rua, eles desistiram de ser jornalistas. 1 ou 2 desses que eu mesmo indiquei. Eles falaram: isso não é para mim. Mas para mim deu certo. E eu participei, eu ganhei muito essa autoconfiança vendo você, porque você era o meu parceiro quase fixo de fotógrafo, né? De repórter fotográfico e repórter que escreve. A gente saía muito junto, eu e você, para fazer as pautas. E você é um cara descolado,
já falava, já chegava no delegado, batendo nas costas dele, dando tapinha e falando: ô doutor, tem um cafezinho aí? Aqui, nós somos do Notícias Populares. Aí você chegava no senhorzinho que morava na favela, lá no alto. Eu chegava mais rápido do que você, porque eu era bem jovem na época. Eu falava: oi, nós somos do Notícias Populares, podemos entrevistar? Não, não queremos falar. Aí você chegava alguns minutos depois, subindo lá devagarzinho, com sua mochila de equipamento fotográfico. Aí você passava a mão aqui na testa e falava: ô subida difícil. E virava para o senhorzinho e falava: o senhor enfrenta isso todo dia, né? Que coisa, que difícil. Vai e volta, puxa vida. Aí o cara já gostava de você. Eu aprendi isso com você. E nunca me esqueci. Essa é uma cena real que eu acabei de descrever. Então, eu acabei sim me adaptando e depois sim indo trabalhar em outros lugares, eu me adaptava a esses outros lugares também. Eu acho que isso é uma característica importante do jornalista, né? Eu consegui fazer trabalhos em diversas áreas. Cultura é a minha principal, mas eu trabalhei em todas as editorias, né? Polícia, lá no NP, depois economia e tudo mais, até esportes. Ô, Muito Ivan, importante. você chega no Jornal dos Populares, você tinha feito ECA, mas muito antes disso, você, você gostava muito de ler, né? Você sempre falou que gostava de ler história em quadrinho. Você acha que isso foi um diferencial na sua formação? Porque alguns. Eu acho que sim, mas teve também um fator que não estava programado nessa linha que eu segui, que foi o seguinte: desde criança eu adorava ler, eu pedia para história em quadrinhos para meus pais, para o meu pai trazer todo dia. E eu lia muito de super-heróis, de Disney, de Maurício de Souza, o que quer que caísse na minha mão. Colecionava. Lá pelos 12 anos eu descobri os livros. Agatha Christie, acho que foi o primeiro livro que uma professora me deu na escola, que eu falei: puxa vida, livro é divertido. E passei a achar livros uma diversão e não uma imposição da escola. A partir daí eu comecei a ler livros direto, 2, 3 por semana. E então eu estava um pouco voltado para essa área, né? Humanas era óbvio, jornalismo já não era tão óbvio, mas aí eu fazia inglês numa escola, que era o IASG, e minha professora, que tinha uns 20 anos, eu tinha uns 14, eu me apaixonei por ela, porque ela era uma loira linda, de óculos, meio intelectual, fiquei apaixonado. Ela fazia jornalismo na PUC, então isso me despertou essa visão para esse lado do jornalismo. Parece brincadeira, mas é verdade, assim que aconteceu para mim. E aí eu passei a entender como é que funcionava o jornalismo, comecei a pesquisar, a me interessar, né? E eu acabei prestando jornalismo. Então, Ivan, sem querer você acabou sendo direcionado por uma coisa que você acabou se adaptando e fazendo com muito prazer. Porque, assim, muitos jornalistas que a gente convive, às vezes vê na profissão uma coisa meio difícil, é muito cansativo, e realmente é mesmo. Mas eu me lembro que você tinha, apesar de tudo isso, uma alegria em querer fazer de uma forma muito mais divertida. A gente se divertia na pauta. Não que as coisas tristes não merecessem o seu devido respeito, mas, assim, no modo geral, a gente conseguia contornar algumas situações adversas com bom humor. Eu acho que isso é um fator determinante, né? Eu acho que sim. Eu não saberia fazer direito, eu não saberia fazer de outra forma, Conceição. Isso faz parte do meu modo de ser, né? Do meu caráter. Eu sempre fui um cara que vê as coisas pelo lado engraçado, meio irônico e tal. Então, por acaso,
com você, isso recebeu teve um recebimento muito bom. Você também se divertia. Então a gente ficou uma dupla muito junto, assim, que deu muito certo. Uma dupla imbatível. Os elefantes. Os elefantes, a gente sempre brincava que eram os elefantes que não esquecem Oi, Ivan, jamais. agora você falando assim me deu uma lembrança, vamos ver se ele recorda disso. Nós fomos entrevistar, fomos atrás das origens de um famoso cantor aí, que não vem ao caso o nome agora, e nós fomos até a cidade onde ele nasceu para fazer um raio-x da infância, a trajetória e tal, e nós tínhamos que entrevistar a primeira namorada desse cara. E nós chegamos lá na casa e era um prédio. E nesse prédio embaixo tinha uma loja de eletrodoméstico que era de propriedade do marido dessa mulher. E, coincidentemente, o tal cantor tinha sido namorado dela. Então, eu tinha que falar com ela. Então, nós optamos em falar primeiro com o marido, né? Uma coisa meio constrangedora. Chegamos lá, eu acho até que a gente bateu primeiro na mulher e ela disse para a gente falar com o marido. Ah, isso mesmo. Daí nós fomos falar com o marido. Chegamos lá, o marido. E era o dono da loja, né? Era o dono da loja lá embaixo. A gente não sabia disso. Por isso que a gente voltou, desceu e foi falar com o marido, né? E o marido falou: não. Continua? Continua. O marido falou: não quero saber, né? Não quero saber de vocês falarem com minha mulher, ainda mais que ela era namorada desse cantor. A gente falou: tá bom. Voltou, pegou o elevador, bateu na mulher e falou: seu marido deixou, né? Não, e o mais engraçado foi depois que nós descemos, né? Não, daí a gente tava lá entrevistando a mulher lá no corredor do apartamento e chega o marido. Ele subiu desconfiado do interior, né? E ele ficou bravo, né, com a Sussão? Não, daí, antes que ele ficasse bravo, nós... Que mundo pequeno! A gente tirava um sarro, né? Que mundo pequeno, o senhor por aqui. Eu tô na minha casa. A gente só veio perguntar para ela se tinha outra namorada que a gente podia entrevistar, né? Já a gente jogava uns verdes lá e ele ficou bravo. Ele falou assim: olha, eu vejo vocês são brincalhão, eu vejo vocês como meus filhos. E aqui tremendo. Eu e você, Conceição. Eu e você, com o filho dele. E a sobrancelha tremendo de raiva. Mas os filhos, às vezes, têm que apanhar dos pais. Aí a gente foi para o elevador e desceu e fomos embora. A gente lembrava dessa história por muitos anos, né? Ivan, agora sim, depois que você saiu do Noites Populares, você teve uma carreira bem promissora, né? E lá na frente você vai deparar e você vai, de uma certa forma, junto com o André Barcinski, né? Contar a história de um cara que merecia todos os créditos, né? E foi o Zé do Caixão, né, Ivan? O livro Maldito. Isso aí é uma coisa que eu gostaria que você contasse, Ivan. Isso aí é uma coisa importante. Inclusive, ele morreu agora há alguns meses, né? O José Mojica Marins, né? Morreu agora em 2020. E eu conheci o Mojica lá no Noites Populares. Você deve ter fotografado ele muito, né, Conceição? Sim. E ele foi lá um dia pedir matéria, porque ele estava estreando uma peça de teatro ou algo assim. Eu fiz uma matéria, mas eu não era fã do Mojica. Agora, o André Barcinski, foi durante uma época lá meu chefe, inclusive, o editor da área de cultura, que chamava Variedades, ele era fã do Mojica, ele era fã dos filmes, ele já conhecia. E ele teve essa ideia de fazer essa biografia e me chamou para ajudá-lo. O Barcinski estava morando fora nessa ocasião, estava morando em Nova York. E ele pediu uma ajuda para que eu fizesse a apuração e a pesquisa aqui em São Paulo. Então nós dividimos, ele fazia o texto e eu fazia a apuração toda.
e durou uns bons 2 anos. Eu tive que sair do Notícias Populares até uma época, porque, veja só, eu estava fazendo esse livro e tinha que me formar na ECA. E ficando no Notícias Populares, eu tinha até parado de ir na ECA também, porque a redação diária, né, do jornal diário, suga muito a gente. Então, eu fui trabalhar numa editora menor, de uns ex-caras que trabalhavam na Folha, que faziam uma revista chamada Herói, que falava dos Cavaleiros do Zodíaco e animes japoneses e tal. Então, aquilo me dava mais tempo. E aí eu consegui terminar o jornalismo, a faculdade de jornalismo, em 97, que foi mais ou menos... E em 98 a gente lançou o livro do Maldito, que foi muito legal, que ajudou o Mojica a ser reconhecido como um cineasta. Porque naquela época ele era só um personagem, Zé do Caixão, as pessoas nem sabiam que ele era um diretor de cinema, de grandes filmes dos anos 60, né? Então foi assim que isso aconteceu, e é uma das coisas que eu mais me orgulho também. Aí depois nós fizemos um filme baseado, né, no livro. Esse documentário também ganhou prêmios no Brasil e ganhou prêmios no Festival de Sundance, lá nos Estados Unidos. Depois disso, eu fui trabalhar na Folha, saí, fui para o Estadão, voltei para a Folha como editor do Folhatim, fui editor de várias revistas lá, como a Serafina, a Revista São Paulo, fui editor da Ilustrada, que é provavelmente o auge que todo jornalista cultural gostaria de chegar, né? Fiquei uns 3 anos como editor da Ilustrada, e lá não dá para ficar muito mesmo, tem uma rotação bastante grande. E é muito, muito difícil, estafante, assim. E desde então, há 3 anos, eu sou repórter especial da Folha, que é um cargo bacana, que eu não sou jornalista da Ilustrada ou do caderno de economia ou só de política. Eu fico em várias editorias, eu posso escrever onde eu quiser ali, entendeu? Então você tem um pouco mais de liberdade e tal. Ivan, hoje que com toda essa transformação tecnológica, né, essa evolução toda que surge, que nós estamos vivendo, quando você começou no Notícias Populares, que você tinha um computador que só mandava matéria, não tinha muitos recursos, baseado no que nós temos hoje, essas várias plataformas, você se adaptou a todas elas de uma forma muito fácil, teoricamente, né? Mas, assim, foi difícil para muitos repórteres essa adaptação? Você percebeu que nessa mesma sua geração teve dificuldades para essa adaptação? Olha, cara, eu acho que lá nos anos 90, quando a gente começou, a gente se adaptou muito rápido também, eu vou até entrar em detalhes, mas pelo fato que a gente era jovem, né? Então eu estava lá com 20 anos começando no NP e com um computador ali na minha frente para escrever as matérias. Aquele computador do NP era ainda tela preta com os caracteres em verde, né? Um jeito que há muitos anos já não existe. E ele só servia para escrever a matéria e mandar lá para as máquinas de baixo que iam transformar aquilo nas páginas. Não existia internet. A internet veio a surgir ali para 94, 95 nas redações. E então, quando surgiu a internet, também me adaptei de uma forma bastante fácil. E o celular lá para 98 também. Até então a gente saía com fichas de cabine, né? Fichas da Telesp, das cabines de telefone para ligar para a redação. Mas a gente substituiu uma geração, né? Especialmente no NP, foi uma situação um pouco chata, que eram uns caras bem mais velhinhos, assim, já eram bem senhores, velhinhos quase. Essa era uma geração que estava em vias de se aposentar, se aposentando, né? E eu vim nessa leva de uma juventude que a Laura Capriglione e antes o Leão Serva estavam tentando impor lá na redação do NP, dar essa renovada mesmo, né? E muito às custas dos empregos deles.
Então, foi uma situação um pouco chata para a gente. Eu percebia que não era uma coisa que estava todo mundo de acordo, né? Mas, enfim, essa geração que eu estou falando, eles ainda escreviam à máquina. Um ou dois deles só tinham conseguido migrar para o computador, né? Eu escrevi à máquina na USP, no curso de jornalismo, mas no NP eu comecei a escrever ao computador. Seja como for, hoje eu estou chegando a uma idade que eu já não me adapto tanto, né? Vou fazer 50 anos esse ano. Eu já não gosto de Twitter, não tenho. Então, muita coisa, até do jornalismo de celebridades, principalmente, é tudo feito no Instagram, YouTube, fica vendo gente no YouTube, essas pessoas ficam famosíssimas. Isso não faz parte da minha experiência, sabe? Então, por exemplo, essa última leva de tecnologias, eu não me adaptei e nem fiz esforço para isso. Não era absolutamente necessário. Eu tenho muito a acrescentar como jornalista, com a experiência que eu ganhei, de outras formas, né? São os novos jornalistas, os caras que estão saindo da faculdade ou que ainda estão na faculdade, começando a trabalhar nas redações, é que tem que se adaptar muito bem a isso, porque para eles é exigido que eles saibam. Mas eu não realmente já estou ficando nessa fase que a gente não se adapta muito bem. Imagino que com você também, não sei. O que você acha? Eu acho que está sendo um desafio, né? A gente está vivendo um momento de grande transformação e coisa e tal. E a única coisa que me preocupa é assim, é a qualidade da informação. Por mais que você possa ter plataformas distintas, você precisa ter um cara para chegar até o cidadão para entrevistar, né? Você precisa estar cara a É, cara. Então, o que me preocupa é saber se esse cara, essa tecnologia não está afastando ele muito das ruas, né? Porque ouvir a rua, você está pisando na lama, você está sentindo o cheiro dos lugares. Eu acho que isso é um fator determinante para um jornalista, para um repórter, né? eu até aprendi a usar essas ferramentas de alguma forma. Tipo, encontro pessoas via Facebook, artistas estão no Instagram. Então, às vezes, você quer falar com o artista, você vai mandar uma mensagem diretamente para ele, né? Devem ser milhares, mas às vezes o assessor de imprensa que cuida daquela conta vê que é uma. Oi, eu sou da Folha de São Paulo, preciso entrar em contato com vocês, tal. Agiliza, né? Agiliza às vezes o contato, mas não agiliza muito não, né, Constituição? Porque às vezes os caras nem veem que você mandou e outras. Antes a gente tinha os telefones desses assessores, porque nós éramos muito importantes para eles. De certa forma, muita gente hoje, e o presidente Bolsonaro é um exemplo disso, pulou a necessidade da imprensa fazer O meio de campo. a, o meio de campo para os leitores, né? Eles falam diretamente para o seu público, tanto os artistas quanto o presidente Bolsonaro, da política, diretamente nas suas redes sociais, né? E eles apontam a sua força, ou se eles gastam energia em fazer aquilo. A imprensa, nesse caso, hoje, em algumas situações, tem que correr atrás, né? Eles puseram, o presidente põe na rede social dele, no Facebook, ele faz lives semanais, e os artistas colocam as notícias do que está acontecendo com eles. A maioria é notícia boba, né, de celebridades, mas às vezes alguma notícia importante, lançamento de disco ou tal, põe lá nas redes. E a gente é que tem que, na verdade, saber porque, como todos os fãs, e aí ir atrás para fazer uma reportagem, né? Isso mudou muito nos últimos 10 anos. Eu acho que em cultura mudou de forma mais radical do que em outras editorias, né? Eu lamento.
infelizmente, eu gostaria de ter nascido numa época que eu não fosse pegar isso, mas pegamos, né? Eu tento me adaptar um pouco, mas ainda sou o cara mais das antigas, né? Que prefere telefonar pro cara, perguntar, fazer entrevistas ao vivo. Sempre gostei de fazer entrevista ao vivo, em vez de telefone. Isso é uma coisa que também eu vi nessas gerações de jornalistas, viu, Conceição? Quando eu comecei, a gente saía para a rua. Em 98, começou a ter telefone celular, todo mundo era encontrado pelo telefone celular, as fontes, né? Então, a partir daí, uma geração de jornalistas dos anos 2000 começou a fazer a maioria das matérias pelo telefone na redação. Já não saíam como nos anos 90. E os anos 90 foi como os 80, 70, 60, né? As pessoas saíam para ir no governo, para perguntar, na prefeitura e tal, o que estava acontecendo. Nos anos 90, nos anos 2000, isso já mudou com os telefones celulares que todo mundo tinha. Então, passou uma geração de jornalistas a fazer só entrevistas, pautas por telefone. Hoje, essa geração dos anos 2010 não faz nem por telefone. Eles fazem tudo pela internet. Eles veem isso, veem lá o Instagram e muitos sai daí a matéria. Alguns tentam entrar em contato via e-mail ou via WhatsApp. E aí, se consegue, faz a entrevista por WhatsApp. Nunca nem ouviu a voz da pessoa que está entrevistando. Então, hoje é isso ainda. Não é mais nem com telefone, é tudo via internet. Eu não estou me adaptando dessa forma. Isso eu não quero me adaptar dessa forma. Eu não virei um cara que só fazia telefone na redação por causa do telefone celular e nem virei um cara que só faz pauta escrevendo no WhatsApp por causa disso. As gerações que eu vejo chegando, sim. Então, da mesma forma que eu não me adaptei e eu tenho que colaborar, eu também tenho que ensinar para essas pessoas e ensinei a muitos nesses postos de editor que eu fui, né? As pessoas que chegavam, eu ensinei muitos a ir para a rua, a saber como fazer uma apuração, a falar com as pessoas, né? E então vira uma coisa de duas vias, né? Mas é isso, Conceição. Eu me adaptei muito pouco mas uso essas ferramentas na medida do possível ali. Ô, Ivan, a gente está já praticamente estamos encerrando aqui. Eu me lembro que uma vez a gente entrou disfarçado lá na torcida do Corinthians numa viagem, quase morremos, lembra? Fizemos aquela viagem de São Paulo a Rio de Janeiro, dentro do ônibus da torcida. Gaviões da Fiel. Tivemos que sair correndo de dentro do estádio lá e correr lá para a rodoviária. Só quem está na rua mesmo para estar fazendo essas reportagens, né, de comportamento, coisa e tal, só sentindo mesmo isso. E acho que isso é uma das coisas que está faltando. Para fotógrafo também. Para fotógrafo hoje, se você acaba ficando um pouco meio burocrático também, né? Você vai entrar no hospital, o cara não vai deixar você entrar no hospital e daí você vai embora. Naquela época, as pessoas talvez fossem um pouco mais ousadas, né, para trazer a notícia, né? Enfim. Se não pudesse entrar no hospital, você deixava a sua mochila com o nosso motorista, que também naquela época tinha motorista do jornal, né? Hoje é via Uber que a gente trabalha. Você ia deixar com o motorista e entrar como se fosse uma pessoa, um visitante ali que quer visitar sua sogra que está internada. Você ia fazer isso com uma máquina escondida, ia fazer as fotos. A gente é dessa geração, né? Que é muito divertida. Ivan, agora só para a gente acabar aqui e tudo, o
Que sugestão você dá para um jovem repórter que tem um sonho de estar num grande jornal e estamos enfrentando essa coisa doentia dos fake news? Pois é, né? Fake news. Eu acho que o jornalista em si, ele já não acredita no que vem pelo WhatsApp, imagino que não, né? Acho que qualquer jornalista, qualquer repórter, por mais foca que seja, já está vacinado contra esse tipo de coisa, né? Então, o nosso trabalho nesse caso das fake news é mostrar que são fake news, né? Muitas vezes a Folha tem um trabalho bastante consistente nesse sentido e de tentar mostrar o máximo de vezes possíveis que uma coisa que está viralizando é mentira, que é um exagero, que a foto não é o que está dizendo na legenda. É isso, né? E sempre desconfiar, né? Porque é a mesma coisa que desconfiar das entrevistas que você mesmo faz. O que o cara te falou não é verdade, porque muitas vezes ele tem interesse, né? Claro, você vai ligar para um advogado de um lado, o cara vai falar bem desse lado. Você tem que ligar para o advogado do outro, né? É uma questão de jogo de interesse. Então você tem que desconfiar de tudo que você está apurando também sempre e escrever de uma forma que você não se fique de um lado, né? Que você não acabe abraçando um dos lados. Acho que é isso, né? É o básico. Ivan, agora vamos só para acabar aqui. Um conselho para algum jovem repórter. Alguém que com 20 anos tem o sonho de ser um jornalista que nem você. Ter feito as grandes entrevistas, ter feito grandes viagens. Saia para a rua. Esse é o conselho, né? Vai ver na cara, na sua cara, na cara a cara com os entrevistados, vai ver o que está acontecendo na rua. Isso é o fundamental. Hoje, as pessoas, as redações, as pessoas ficam lá dentro e acham trabalhoso, tem preguiça de pegar um carro e ir lá. Então, meu conselho é esse: vai para a rua. Ivan, só para acabar aqui, você já aprendeu que se fizer muito furo num balde, o chuveiro não vai dar certo, né? Pois é, né? Essa foi uma matéria que eu fiz de vídeo, né? Que tava nossa cidade estava com pouca água, né? Foi feita como é que chamava? Um rodízio já, né? Um rodízio, né? Então não podia ter água por uma semana. Aí eu fiz um chuveiro estilo Didi Mocó, né? Furei um balde e aí jogava água no balde e ficava embaixo. Fez Eu um falei, não vai sucesso dar essa certo isso matéria. aí. Mas o regador foi bom. O regador depois, né? Essa Foi matéria foi feita para a Folha, foi legal. eu achei legal pra caramba aquilo lá. Agora, Ivan, a gente chega na delegacia, o cara matou, assumiu o crime, daí, sem nada, aparece ele para nós lá, o carcereiro traz o cara para entrevistar. Não, eu matei mesmo, faço e aconteço, não sei o quê, papapá, matei. Daí a entrevista vai continuar dentro da cela do cara. Lembra disso? Lembro. Daí o cara, Foi, não, foi uma das primeiras que eu fiz com você. Talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha entrado nas celas de uma delegacia, né? Naquela parte que ficavam presas as pessoas. O cara pôs a gente lá dentro, né? Esse cara, a gente foi lá porque esse cara tinha acabado de matar um colega de cela. Esse colega de cela tinha sido preso naquela noite, na noite anterior, e ele estava lá acusado de estupro. Não sei se era verdade. Ele foi lá acusado de estupro, pode ter sido, eu não lembro.
O fato é que esse cara, como era a lei lá da prisão, como era a lei das cadeias, até hoje me parece, resolveu matar o cara porque o cara era estuprador. E ele matou o cara colocando um fio na tomada e fazendo o cara tomar aquele choque da tomada por horas, assim, deve ter demorado horas. Eletrocutou. O cara morrer. Ele trocutou aos poucos, né? Enfim, foi um crime bárbaro. Aí mandaram a gente para essa delegacia. E o delegado acabou deixando a gente entrar com o carcereiro. Entrevistando o cara sem uma barra no meio, né? Né, Conceição? A gente tava lá junto com ele, naquele vão ali. De repente o cara tira uma faca. Dentro da cela. Dentro da cela ali, com a gente lá dentro, falando, não, não vão como que é? Não vão me matar agora, ou não vão me mudar de presídio, alguma coisa assim. Ele tirou a faca. E aí, quando eu olhei para trás, o carcereiro já estava lá fora das grades, tinha saído correndo. Eu não tinha noção que isso podia ser perigoso, porque eu nunca tinha estido lá, né? É como a gente se adapta, né? Eu me adaptava ali ao mundo dos notícias populares e não sabia se estar dentro de uma cela com um cara, com um preso armado, era perigoso, ou era algo que naquele mundo era normal e eu devia ficar tranquilo. Então eu fiquei tranquilo. Mas o carcereiro saiu correndo. Quando eu olhei a segunda, eu continuei a entrevistá-lo. Quando eu olhei a segunda vez, você estava voltando de costas, assim, né? Sem dar muito na cara. E saindo da cela. Daí eu fiz a mesma coisa. Fui voltando de costas. Aí quando eu saí, o carcereiro fechou. Você tá louco? Você estava lá dentro, você devia ter saído na hora. E eu não sabia que era o normal. Para mim era o normal, né? Muitas aventuras, né, Conceição? É isso aí. Ô, Ivan, eu quero te agradecer por essa nossa conversa aí. E muito feliz aí de te ver. E, ó, espero que quando você estiver em São Paulo, a gente vai tomar uma cerveja. Beleza, meu caro. Foi um prazer também. Vamos Bom, comer um peixinho lá no pescador. Ô, Ivan, uma vez nós fomos num restaurante, você esqueceu a carteira, depois teve que voltar, lembra lá em Mariporã? Não era restaurante, era um boteco às margens da represa, né? Nossa, teve que voltar de São Paulo para Mariporã. Puta, foi uma merda. E você tem o galo na cabeça ainda, quando você bateu lá no carro de bombeiro? Ô, Ivan. Cara, se a gente fica lembrando, a gente não sai daqui hoje. Ô, Ivan, um beijo no seu coração e que tenha muito sucesso na sua vida aí. E um dia, quando eu crescer, quero ser que nem você. Obrigado pela entrevista, Conceição. Não é entrevista, Beijão bate-papo. aí, pelo bate-papo. Um beijão e boa sorte aí nesse projeto. Tchau.